Esse homem só fez coisas boas pelo nosso Flamengo. E ontem ele foi homenageado pela família. Que momento lindo, fantástico, no aniversário de 92 anos do Jorge Elal. O homem que nos deu o terreno do Ninho do Urubu e que leva o nome, inclusive, dele ao nosso CT, Centro de Treinamento Jorge Elal. Veja que momentos emocionantes do Jorge Elal com seu filho Michel e família, cara, ganhando mais uma medalha. Elal que tá de aniversário hoje! Parabéns, Elal, parabéns! Sem dúvida! Aí ele, medalha, pai, olha lá, vambora, hein? Hora da medalha aí, pai. Só ele que ganha. É só ele, hein? Só ele. Só ele que ganha. É o homem da hora. Aí. Campeão. Parabéns pra você nessa data. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, chegamos aqui, claro, com muitas informações do Mengão para vocês, né? Daqui a pouco eu tô viajando para São Paulo. Vou participar de um podcast, né, de velocidade e a gente informa para vocês, a gente vai colocar aí o link, a gente vai compartilhar na nossa comunidade mais tarde aí, então fica ligado, pra você não perder também, porque a gente vai estar participando desse podcast com mais um torcedor também do São Paulo, né, influenciador aí do São Paulo, vai ser bem bacana, então eu convido você a estar acompanhando, fica ligado, a gente vai jogar sempre a gente joga os links aqui na nossa comunidade, tanto dos nossos vídeos, nossas lives, tudo aqui na comunidade. Eu quero começar aqui o nosso vídeo já, logo cedo, falando sobre essa situação de Zaratio no Flamengo. Eu tive uma conversa com uma fonte ligada à cúpula lá do Atlético Mineiro, ele inclusive é um cara que acompanha aqui com muito respeito, né, o canal, já conversou algumas vezes para saber o que estava acontecendo, se procedia que o Bruno Henrique poderia estar indo para lá, outras situações que ele me procurou, e acabou que a gente, né, criou um laço de amizade e informações, trocas de informação, né, e eu precisava saber com relação à questão do Zaratio, se o Atlético Mineiro liberaria ou não o Zaratio. E ele me falou que o Galo não pretende negociar, olha, a mensagem dele, não pretendem negociar, tá? Não vão negociar o jogador com outra equipe do Brasil. Então, não vão vender o Zaratio, né? Só que ele falou a mesma coisa para mim com o Alan. Ele disse, o Atlético não vai negociar o Alan, só se realmente o valor for muito alto. Então, ele falando para mim que não há interesse do Atlético Mineiro em reforçar uma outra equipe do Brasil com o Zaratio, tá? Ainda mais se eles acharem que vão reforçar adversários diretos aí em competições importantes, né? Até mesmo para 2024, não só no Brasileiro desse ano, como 2024. Copa do Brasil a gente já está na final, Libertadores, o Flamengo já saiu, então seria pensando em 2024, e o Galo não está, né, tão bem assim no Brasileirão, mas eles não querem então liberar. Olha só, ele também fala aqui que o jogador é muito querido lá, né, em BH, pela torcida do Atlético Mineiro, então não tem esse interesse, não há essa vontade de liberar o jogador, óbvio, né, que aí ele me fala que, olha só,
Ele fala o seguinte, que teria que ser uma proposta muito alta e que não tem nada de troca, o Atlético não vai nem analisar uma possível troca por Cebolinha, né? Tiveram torcedores do Flamengo aí sugerindo troca do Cebolinha pelo Zaratio, que poderia seduzir o Atlético até pelo valor do Cebolinha, e essa fonte falou para mim que não, que isso não é nem cogitado e que eles não têm interesse no Cebolinha nesse momento, tá? Então, só para passar para vocês já terem uma noção que o negócio é complicado. Então, se você acha que vai ser fácil o Flamengo se reforçar no mercado, ainda mais o Flamengo, né, com a fama de bom pagador, de estar com dinheiro, boas vendas, os caras vão querer sempre o valor o mais alto possível. Bem, passar para vocês aqui também a situação do Rodrigo Caio, né? Essa aqui a informação não é minha, tá? Foi uma informação do Lance, informação aí com fonte ligada ao Atlético Mineiro a gente conseguiu, mas com relação ao Rodrigo Caio, o Lance trouxe que o zagueiro quer ter oportunidades aí com o Sampaoli nessa reta final da temporada, né? E não entra em campo desde abril, né? E ele tem aí esse contrato só até o final do ano, tá? Então, olha só, segundo o Lance, o Rodrigo é um profissional que tem sofrido muitas lesões na carreira, agora está melhorando, né? Está ótimo nessa declaração, na verdade, do Sampaoli, e tem que disputar o lugar com o Davi e Fabrício e Léo, inclusive Pablo, que tem jogado menos. É uma escolha de perfil, é uma decisão técnica e tática. Se ele evoluir, é um jogador que tem muita qualidade e pode nos ajudar no futuro, tá? Então, o zagueiro que está com 30 anos deseja aí, né, segundo o jornal Lance, ter mais oportunidades até o final do ano com o técnico Jorge Sampaoli. Também passar para vocês que a nossa informação que a gente deu ontem à noite sobre o Arrascaeta acabou que foi publicada por muitos outros jornais. A gente falou que o Arrascaeta estava se recuperando bem, o Luiz Araújo também, inclusive não tiveram folga, né, fizeram o tratamento ontem. Hoje o grupo se reapresenta depois da folga, mas a gente tem a informação, desde ontem a gente trouxe para vocês, e aí o Vene trouxe alguns detalhes extras, mas a gente tinha trazido que o Arrascaeta estava se recuperando bem, assim como o Luiz Araújo, né, inclusive trabalhando com bola. Ele falou que o Arrascaeta está dando a vida, como a gente também falou aqui, né, a gente tem contato direto com o staff do jogador, na recuperação da lesão muscular para ficar à disposição do Sampaoli, fez alguns trabalhos físicos no campo, eu tinha falado para vocês do trabalho com bola, o Varela que ainda está num trabalho ainda mais demorado, que a lesão foi mais grave, é outro tipo de lesão, né? Luiz Araújo e Arrascaeta parecida. Correu, mostrou evolução na recuperação, tá? Segundo o jornalista. A comissão técnica acredita, né, segundo ele, que a chance de ter uruguaio no domingo no primeiro duelo com o São Paulo, tá? E aí os torcedores aí, né, do Flamengo vão ficar aí alucinados. Então essa informação aí do jornalista acaba confirmando o que a gente vinha falando com vocês, da possibilidade, né, do Arrascaeta conseguir se recuperar, que, cara, eu acreditava para o segundo jogo. Agora há essa possibilidade com o avanço, né, no tratamento, há essa possibilidade para domingo. Vamos torcer que sim, né? Seria aí um baita de um reforço para o Flamengo no jogo do Maracanã, que vai ter essa festa maravilhosa da torcida rubro-negra, né, que já arrecadou mais de 115 mil reais. Cara, a gente teve aí também o ex-zagueiro, eu me nego a falar, né, do cara como ex-zagueiro do Flamengo, né? Vou falar ex-zagueiro do Vasco. Jogou no Flamengo, mas só lembro da fratura dele jogando pelo Flamengo. Tenho amigos lá que... ele falando do Vitor Pereira, né? O Rodrigo falou o seguinte: tem amigos lá dentro que jogam no clube. É um cara totalmente arrogante, um cara difícil de conviver, que sempre estava certo. Não é só ali na entrevista, é também no dia a dia, né? Então, também tem amigos no Corinthians, assim como o Sheik, que diziam ser difícil a convivência
com o Vitor Pereira. Tá? Então o Rodrigo, que jogou rapidamente no Flamengo, né? Jogou no Vasco também, São Paulo, ele falando aí, né, do relacionamento dos jogadores do Flamengo com o Vitor Pereira, tá? Também trazer aqui para vocês com relação à questão do Vasco, né? Segundo o jornal O Globo, o Vasco pediu uma decisão da Justiça para ter o Maracanã quando for necessário. Olha que loucura isso. O Vasco tentando mandar no Maracanã através da Justiça, sem licitação, sem nada, passando por cima de Flamengo e Fluminense. Olha, uma decisão dessa seria totalmente absurda, né? Contra qualquer situação de licitação do Maracanã. Seria algo totalmente antiético, né? Como é que o que a Justiça já tem feito já é absurdo. Agora, se acatar esse pedido do Vasco, o clube conseguiu decisão semanas atrás para atuar no estádio essa semana. O Vasco apresentou um novo pedido à Justiça do Rio de Janeiro na mesma ação em que conquistou semanas atrás o direito de utilizar o Maracanã para um jogo do Campeonato Brasileiro. O clube quer decisão que garanta a disponibilização do estádio para partidas que se fizerem necessárias a partir de agora, né? Segundo aí o jornal Globo, Anselmo Góes. Olha que loucura, cara. Surreal. Os caras, então, tentando passar por cima, enquanto o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt e o Rodolfo Landim, no caso, o Landim deu anuência, né? Deu ali uma autorização ao Mário Bittencourt de falar por ele, e aí foi ter um almoço no Leblon com o Salgado, presidente do Vasco, e o Flamengo e o Fluminense se mostrando à disposição para liberar quando fosse possível, o Vasco agindo na surdina aí e entrando na justiça para passar por cima de Flamengo e Fluminense, que eles aprendam essa lição e vejam que com o clube, né, Cruz Maltino não tem negócio, né? Então é uma vergonha, né, o que essas decisões recentes eu acho totalmente surreal. A gente teve aí o jornal chileno, né, se espantando com a atuação de um dos nossos principais jogadores, o Eric Pulgar. Na visão dos jornalistas de lá, né, do EMOL, o pior em campo por parte do Chile foi o jogador do Flamengo, né, o volante que vive grande fase no mais querido, recebeu a nota 3 e ainda chegou a ser advertido com o cartão amarelo. Falaram o seguinte: pobre, muito discreto, totalmente errático, perdeu diversas bolas na largada, criando perigo rival. O terceiro gol, inclusive, veio de um erro no meio de campo. O amarelo foi conquistado aos 34. Quem recebeu a maior nota da seleção do Chile foi o ex-Flamengo e agora Atlético Paranaense, Arturo Vidal. Cara, eu vou te falar, de repente é birra com o Flamengo isso aí, hein? É birra com o Flamengo, dá nota alta pro Vidal e nota baixa pro Eric Pulgar. Cara, eu falo uma coisa pra vocês, os caras parece que falar mal do Eric Pulgar é brincadeira, né? É surreal. Eu tenho aqui também que falar com vocês, o meu amigo, o Custódio, né, do canal Custódio Fla, ele trouxe a informação que o Rossi deve jogar independente do Matheus Cunha voltar, né? O Matheus Cunha tá voltando porque o jogo da seleção sub-23 foi cancelado, situação lá de terremoto no Marrocos, a gente até trouxe as aspas aí, a gente trouxe o vídeo, né, que o jornalista Leonardo Baran mandou pra gente, com a declaração do Matheus Cunha ontem, mas o que eu queria falar para vocês é que mesmo com a vinda do Matheus Cunha, o Rossi pode ser aí o escolhido do técnico Jorge Sampaoli. Então, torcedores que estão querendo ver aí o Rossi em campo podem acabar tendo essa notícia confirmada. Segundo o Custódio, ele vai para campo mesmo com a volta do jogador, do Matheus Cunha, né, do goleiro. Olha só, trazer aqui que a Urubuzada postou aqui o seguinte: fim da arrecadação, né? Eu não tinha trazido para vocês porque eu contribuí também, e eles avisaram que com o valor arrecadado
vão confeccionar quase 6 mil bandeirolas, e juntamente com as outras organizadas, farão uma grande festa. O objetivo aí enriquecer, não é enriquecer e nem obter recursos para a torcida, por isso estamos encerrando a arrecadação e tudo mais. Então, só para prestar conta com vocês, ser transparente, né, que as torcidas estão fazendo isso, tá, e vão fazer essa festa, e cara, vai ter muita coisa, fogos e tudo mais, vai ser uma loucura. A chegada do Flamengo ao Maracanã deve ser uma loucura no jogo de domingo, né, contra o São Paulo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Cara, eu vi uma declaração aqui do Renato Maurício Prado sobre aquela alfinetada do Diniz ao Jorge Jesus. Ele falou o seguinte, o Renato Maurício Prado: o dia que o Diniz ganhar um Brasileiro e uma Libertadores na mesma temporada, no mesmo final de semana, Renato, né, e 5 títulos num ano em que sofreu apenas 4 derrotas, pode falar de Jorge Jesus. Até lá, com um único carioquinha na bagagem, não tem moral nem para falar, nem para olhar para o mister. Olha, eu vou ter que concordar com isso aí, hein? E vamos finalizar aqui falando sobre os possíveis desfalques do Atlético Paranaense, né, para o jogo de Cariacica. O Flamengo enfrenta o Atlético lá em Cariacica às 21h30 de quarta-feira, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí os desfalques aí da equipe lá do sul do país são... o número de desfalques é grande, tá? A gente tem aí uma lista com 11 jogadores que não estarão à disposição, tá? Inclusive o grande goleiro deles lá, o Bento, Pedro Henrique, Fernando e Christian, todos lesionados, né? Fernandinho e Vitor Roque, peças importantes na equipe, cumprindo suspensão. O Zé Ivaldo está afastado, Esquivel, Zanelli, Canóbio e Vidal estarão com suas respectivas seleções no dia anterior do jogo, tá? Então, talvez não estejam à disposição também para a partida, né? Então a gente sabe que é uma situação aí que os caras vão estar com o time aí desfigurado, mas resta a gente dizer também que o Flamengo não foi bem contra São Paulo, praticamente reserva, contra o Inter, praticamente reserva, e agora tem o Atlético praticamente reserva. É hora do Flamengo virar essa chave e ganhar o Atlético Paranaense, né? Venceu o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Cara, recentemente fez barba, cabelo e bigode contra o Atlético Paranaense. Não é possível, né, que o Flamengo, no momento mais importante para se manter vivo no Brasileiro, não ganhe em Cariacica o Atlético Paranaense. E você completa aqui, caiu em Cariacica, o Flamengo. É isso, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Cupom PAPA, PAPA, para garantir o seu desconto de 5%. E olha só, isso aqui é o novo manto de goleiro, né? Eu já mostrei para vocês o preto, agora eu estou mostrando para vocês o azul, né? Esse é o novo manto aí dos goleiros do Flamengo, que tem uns detalhes muito legais aqui, como naquela outra camisa também, a branca, né, de goleiro. Então, eu sinceramente achei aí nota 10 esse novo manto de goleiros aí do Flamengo. E você? Convido você também, né, a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. É muito importante aí a sua inscrição também, compartilhar com os amigos, ajudar o nosso canal, né? Vai lá no canal 2, cara. Eu quero pedir de verdade, de coração, com a maior humildade, você que é inscrito aqui no canal 1, vai lá no canal Paparazzo Rubro Negro 2, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana lá também. Tem cortes, tem lives com o Alê, com o David Sharp, e você dá uma força muito grande para quem está trabalhando lá também acompanhando, tá certo? Muito obrigado, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!